A senhora levantou a mão. Então, o senhor estava falando do vazamento de energia, aquele caso que eu citei ontem no senhor, que às vezes eu acordo sentindo aquele frio saindo do meu umbigo, assim, pode ser vazamento de energia? Pode, mas eu acho que talvez seja mais resultados de concentrados. Você está com tantos congestionamentos aí que aí ele precisa sair, não é um dreno. Um dreno é quando você perde tantos que você não tem nenhuma. Às vezes, quando a gente tem demais, o organismo também trata de descartar. Só para fazer aqui uma analogia um tanto quanto escatológica, a pessoa comeu muito e já faz 2 dias que não defeca. O organismo vai dar um problema. De alguma forma você vai ter que ir no sanitário uma hora, porque ele não pode estar guardando tudo isso. E aí vem aquela situação de vir na hora errada, né? Porque é mais ou menos isso. O organismo, uma hora dessa, ele força uma saída de energia. Ou as outras hipóteses, o centro está funcionando mal. Pode ser, e aí teria que organizar este centro energético. E aí está aqui uma outra coisa que é muito comum ser colocada. Né? E o amor não substitui as técnicas. Se a gente pergunta isso, todo mundo diz que sim, substitui. E o pior é que no meio espírita, se alguém pergunta isso, se um bruxo nos influencia, a gente aprendeu a dizer que não. Mas será que não mesmo? Será que a gente não recebe uma influência de um bruxo? E aqui eu coloquei bruxo para ninguém dizer que eu estou falando de nenhuma outra religião ou seita. Então está no bruxo aí no genérico. Será que um bruxo não consegue nos influenciar? Será que o desejo mal de alguém não nos pega? Aí a gente tem uma resposta bem simples. Não pega não, porque eu rezo muito. Bom, se você rezar muito e não pega, então o que acontece com você veio de ontem? Lógico que tudo acontece nesse mundo. Então, se eu vivo o amor, se eu jogo o amor, se eu projeto o amor, você vai ser atingido por isso. Não tem outro jeito, porque eu estou jogando. Qualquer ideia que eu plasmo, qualquer pensamento que eu tenha, se eu dirijo a alguém, por menos que você perceba, você está sendo atingido. Ora, se isso é para o bem, e isso é uma lei física, para o mal acontece do mesmo jeito. Se eu desejo o mal, se eu estou aqui vibrando o mal, só pensando no mal, desejando o mal, não tem jeito, é mais ou menos assim. Eu não gosto de música axé. Apesar de que estou lá no Nordeste, eu não gosto. E o pior ainda, eu vou dizer aqui um absurdo, eu também não gosto de música de forró, essas coisas, não gosto. E não estou falando de forró novo não, do novo, do velho, do antigo, do antes que existia, eu nunca gostei. Eu lá em casa eu dizia, olha, eu nasci no Brasil por acaso e no Nordeste por castigo, porque nada daquilo me toca muito de perto. Mas aí um dia eu estava chegando de viagem e chegando no final de tarde de domingo, vindo do aeroporto, e aí de repente o carro fica parado porque vinham uns trios elétricos para um evento que tem lá em Natal todo ano chamado Carnatal. E de repente eu fiquei num ponto que eu nem podia ir para frente nem para trás, e o trio elétrico passa aqui do meu lado. A primeira coisa que eu pensei foi que ia estourar tudo dentro do carro, né? Porque é uma pancada sonora tão violenta. Aquilo é um absurdo. Eu que nunca tinha chegado nem perto, digo, meu Jesus Cristo. Só que aquilo não era você ficar ali 1 minuto, eu fiquei ali, eu acho que uma meia hora parado, e aquele trem a pular, né? E aquelas... Mas não deu 5 minutos e estava eu lá. Mesmo sem gostar do negócio. Meu Jesus Cristo. Como é que isso? Eu detesto essa coisa e estou eu aqui agora. Ou seja, a pancada é tão violenta que você não tem como entrar na onda. Eu digo, é por isso que esse pessoal paga, gasta dinheiro, saúde e vida para entrar atrás desse trem aí. Por isso que o Caetano Veloso já tinha dito certo, atrás do trem só não vai quem já morreu. Porque se ele estiver vivo, vai de bala, a pancada é violenta. Aí ali eu entendi mais ou menos o que é isso. Alguém que vibrar muito uma coisa, você vai ser envolvido, se você gostar ou não gostar, porque é uma vibração pesada. Para o bem ou para o mal. O senhor fala de dependente de sintonia.
Sim, olha, você está aí, eu estou desejando para você tudo de bom e você está com raiva, e eu desejando tudo de bom, e você com raiva e eu desejando tudo de bom, mas chega a hora e diz, essa raiva não me adianta mais, você muda, porque eu estou lhe jogando uma vibração forte, e o contrário também, você está numa boa e eu estou aqui infeliz, você vai ver o que é bom, eu vou desgraçar a sua vida, e daqui a pouco você se irrita e diz, meu Deus, eu estava boazinha, estou aqui agora nervosa, o que foi que houve? É o trio elétrico. Você entra no axé sem querer. Por que eu coloco os dois lados? Porque no meio espírita a gente tem a mania de só pensar que só a coisa boa acontece. E aí a gente se descuida da coisa ruim. A gente acha que não, como eu estou numa boa, nada vai me atingir. Se for físico, atinge. Porque é físico. É um exemplo que eu digo, que é um exemplo bem idiota. Estou com essa caneta na mão. Eu vou jogar essa caneta aqui, vou jogar com força. Vai bater em alguém. Aí vai dizer que em quem bateu é porque a pessoa não estava protegida? Não. Bateu porque eu fui doido de jogar e machucou alguém. E por conta disso eu posso até responder para vocês. Porque isso que eu estou jogando é físico. Quando eu digo isso, todo mundo entende. Mas quando eu jogo um pensamento, a gente quer não entender. Então, acontece. Se um bruxo me influencia, seja para o bem ou para o mal, isso caracteriza de que a minha emissão, ela altera o que eu estou emitindo. Perfeito? Então, espero que ninguém tenha dúvidas quanto a isso. Aí a gente fala assim, o amor substitui tudo. Depende. Primeiro, o que é o amor? Será que a gente sabe o que é o amor? E segundo, será que nos ensinaram qual é o amor? Porque o primeiro, o que é o amor, é complicado. A gente tem referências de amor que são essencialmente materialistas ainda. Mesmo a definição de amor de mãe é uma definição capenga. Por quê? Porque ela não é um amor de mãe em relação a quem? Ao filho. Olha que pergunta complicada. Ao filho de quem? O dela. Porque o dos outros é dos outros. Então parece que o princípio já não é mais o mesmo. Você põe seu filho na escola, quando chega com um rosto machucado, porque o outro deu uma pancada nele. Aí você diz, não tem problema, que foi outro filho. É assim que a gente reage? Mas não é mesmo, a gente já quer ir lá e se brinca muito, dar um cascudo no menino e chamar os pais para a gente dar outro bufete. Porque pegou no quem? No meu filho. Ou seja, a gente acha que esse é o maior amor do mundo, um amor extremamente fechado. Você pode fazer qualquer coisa comigo, mas com o meu filho, não. Por que isso? Então por que você não começa a ampliar o ciclo dos seus filhos? Até chegar a um ponto de que um filho do outro também é filho. E se é filho também, eu tenho que respeitá-lo. E aí você começa a estender o amor. Mas aí o que é que ensina? Você vai aplicar um passe, você tem que amar a pessoa que você vai aplicar o passe. Tá cruel isso, não tá? Como é que eu posso te amar se eu não sei nem quem você é? Como é que eu vou te amar se daqui a pouco eu vou dizer que eu te amei, mas 2 minutos depois eu não sei mais quem foi você que se sentou na minha frente? Você diz, olha, eu recebi um passe com você. Quando? Um dia, pois eu não tenho a menor ideia. Olha, eu amei você. Como é que eu lhe amei e não me lembro de você? Amor cria vínculos. Então eu não devo aprender a amar você. Eu tenho que aprender a amar o que eu faço. Para o que eu lhe der com amor. É totalmente diferente. Porque aí eu posso desenvolver um amor em mim. E esse amor contamina o meu fluido. Então o meu fluido sai untado de amor. Mas ele não sai neutro para tocar em você e se transformar numa pérola de amor. Então aí o amor começa a influenciar. Eu estou te dando isso com amor. Muito amor. Receba. Aí está indo o meu amor para você. Agora, se além de eu lhe entregar com amor, lhe entregar do jeito que você quer, ou do jeito que você precisa, muito melhor ainda.
Imagina uma pessoa que não gosta, por exemplo, de roupa que não seja 100% algodão. Um exemplo bom. Aí você vai e compra uma roupa de poliéster e dá com todo o amor do mundo. Olha, eu me lembrei de você, isso é sua cara, tome. A pessoa chega em casa e diz, meu Deus do céu, e agora? Eu não posso vestir porque eu tenho alergia. Eu não posso vestir porque esse tipo de roupa na minha pele me irrita. Eu sei que com 5 minutos que eu tiver com essa roupa eu estou nervosa. E aí? Onde é que ficou o amor? Se você não usar, você vai ficar, mas a pessoa me deu com tanto amor e eu não vou usar. Por que esses exemplos assim bem objetivos? Porque a gente confunde muito essa história de faça com amor e está tudo resolvido. Não, não está. Tem que ter mais alguma coisa. Allan Kardec usava um adjetivo muito curioso. Fazer convenientemente. O que é uma coisa que é conveniente? É uma coisa que você sabe o que está fazendo. Eu só posso fazer algo convenientemente se eu souber o que eu estou fazendo. Não tem outra chance. Então eu tenho que ser conveniente no que eu faço. Então eu vou te dar um fluido. Vou dar isso com amor. Mas vou pegar essa expressão e dizer, vou te dar, só que você está com. É comum esse exemplo? A pessoa está com depressão. Você vai dar fluido para ela? Coitada dela. Seu fluido pode ter o amor maior do mundo, vai fazer mal a ela. Por quê? Porque ela já está congestionada. Ou seja, você tem que ter a conveniência. Você tem que saber o que você vai fazer. Então, quando se faz a pergunta, amor e técnica, um substitui o outro? Não, nenhum substitui o outro. Porque, na realidade, essa pergunta está mal formulada. Não é amor desculpa. A pergunta está certa. Não é amor ou técnica. É amor e técnica. São as duas coisas. Porque tem muita gente que diz assim, já que é assim, então vou só aprender a técnica e os sentimentos que vão para o espaço. Você está perdendo outro elemento, porque é uma troca elementar de várias bases. Tem a base energética e a base do sentimento que você está trabalhando. E principalmente considerando o tema, que é o ser integral. É necessário, sim, que estejam consociados. Então não é um contra o outro. É um junto com o outro. Porque tudo pode nos influenciar, seja para o bem, seja para o mal. E aí está a pergunta, se um bruxo pode nos influenciar, quem ama também pode. Antes disso aqui, nesse último M que aconteceu em Pelotas, aconteceu uma coisa curiosa. Eu tinha feito a apresentação deste tema, aqui eu coloquei umas coisas a mais, até porque o tempo lá, esse tema todinho lá, a gente desenvolveu, teve 45 minutos para desenvolver o tema, então lá foi super compacto. Mas aí, depois eu fui fazer uma entrevista e entrou uma outra pessoa para falar. E essa outra pessoa para falar teve um momento de debate e fizeram a seguinte pergunta para ele. Jacó diz no livro Cure-se pelos Passos que o amor substitui a técnica. O que é que você diz? Eu acho que a pessoa deveria ter perguntado a mim, porque eu estava presente. O livro foi eu que escrevi. Então, se tinha dúvidas, era para me perguntar. Deixou o rapaz numa situação delicada. A pessoa agora ia responder por mim. E aí eu estava lá na entrevista, quando eu terminei, alguém já veio dizer, Jacó, fizeram essa pergunta aqui, era bom que você respondesse. Eu digo, tá bom, então vou esperar que a pessoa me pergunte ou me procure. Se não, aí depois eu falo, porque no final eu ia também falar alguma coisa. E aí eu fiquei preocupado. Poxa, a gente às vezes escreve algumas coisas e eu não tenho, como eu já disse, não tenho nenhuma dificuldade de voltar atrás. Se eu estiver errado, eu volto atrás com maior tranquilidade. Porque eu estava até hoje honesto, mas estava errado. Continuo honesto. Agora eu vou fazer o certo. Simples assim, não tenho por que ficar remoendo em cima do erro. Eu vou no que eu acho que é o melhor. E aí eu fui lá e fui no livro Cure-se pelos Passos e peguei a citação que o rapaz tinha dito, que eu tinha falado isso. Qual o método correto de se aplicar o passe?
Como já vimos, há muitas técnicas e pelo menos 3 origens. As técnicas são conhecidas pelo estudo e testadas na prática, enquanto as origens dos fluidos determinam se estes são espirituais, humanos ou mistos. O mais correto é saber-se as técnicas para empregá-las com proficiência, mas jamais esqueçamos o amor, a prece, o recolhimento, a confiança no mundo espiritual e o equilíbrio mental e físico para que doemos o melhor, com muito carinho fraternal sempre. Então a primeira coisa, aqui já não é um exclusivo do outro. Está todo mundo inclusivo, não tem ninguém exclusivo, não tem ninguém excluído. Então, o mais correto é saber-se as técnicas para empregá-las com proficiência, também sem esquecer amor, prece, recolhimento, confiança no mundo espiritual, equilíbrio mental e físico, tudo isso para que a gente doe o melhor. Então já não era somente o amor destacadamente. Mas aí tem a pergunta que vem logo a seguir. O amor vale mais do que as técnicas? Minha resposta, essa resposta é minha, não tenho dúvidas que sim. Ele pegou isso daí. E se não conseguimos realizar mais e melhor com o amor, é porque nossa maior dificuldade é exatamente a realização desse amor. Portanto, se depender do meu aval, recomendo a qualquer paciente que, se tiver de optar por um passista rico em técnicas e outro farto em amor, escolha o segundo. Igual sugestão vale para os passistas. Entre conhecer tudo de técnicas e amar, prefira amar, no melhor e mais vigoroso sentido do termo, salientando apenas que o amor que sabe e o conhecimento que ama que é sabedoria, o ponto máximo a ser atingido por todo aquele que se propõe ao serviço do bem. Ou seja, num caso, numa pergunta pontual, quer dizer, ou isto ou isto. Bom, se você não tem escolha, então ame, faça tudo com amor. Mas se você quer ser sábio, se você quer ter sabedoria, você vai ter que fazer os dois juntos. Não tem como escolher. Então é uma questão de honestidade com a pergunta e com a resposta. O que você está perguntando? E o que você quer saber? Então você não tem duas opções. Se você não tem duas opções, então ame muito. Mas ame o que você faz. Não, agora imagina, eu amo ser magnetizador. Mas não estudo para ser magnetizador, então o meu amor pelo que eu quero ser já está duvidoso. Eu amo psicologia. Ama mesmo, amo, tanto que eu não faço de estudar. Ah, legal. Eu amo psicologia, mas não estudo. O que eu já sei já é demais. Então você não ama. É desse jeito. Eu amo demais a minha esposa. Você diz isso para ela? Não, ela já sabe. Você dá uma flor para ela de vez em quando, ou convida para fazer uma coisa não habitual. Não precisa mais não. Então você não ama. Desculpa, com todo respeito, você não ama. Porque se você ama, você tem que fazer alguma coisa, você tem que de vez em quando estar dizendo isso. Não é que o outro precise ouvir, mas é que é tão bom, que alimenta tanto, é a mesma coisa, é como o corpo, a gente não dá alimento para o corpo, não dá água para o corpo, não dá descanso para o corpo. Por que não para a alma? Imagina uma pessoa que gosta da outra saber que a outra se pronuncia. Eu sei que é meio complicado, porque as mulheres, se você diz muitas vezes, ela acha que você é pegajoso. Se você diz pouco, ela acha que você já não gosta mais dela. É um negócio, é uma conta difícil para a gente fazer. Difícil. Mas tem que ter um pouco de sabedoria, tem que surpreender, dizer assim, num momento mais inusitado. Né? Tem que ter mecanismos. Eu sou meio bandido nessa hora. De vez em quando eu faço um susto à minha mulher, diz, tem um negócio muito sério para falar com você. O que foi? Eu disse, não vou falar agora não. Porque... Não, mas o que foi? Eu não sei porque, você disser, a mulher vai dizer um negócio para ela depois. É uma agonia. Você quer ver a agonia, você liga para a maioria das mulheres e diz, olha, eu tenho um negócio para dizer, mas depois eu digo. Vence numa desgraça. Mas quando ela está super aflita, eu disse, não é porque eu queria dizer a você que eu amo você mais do que eu sempre amei. Então, mas era o quê? Eu digo isso. Ai, você é demais. Então, quando chega lá, tem que surpreender. Se você disser isso todo dia, aí você fica de boca mole. A declaração de amor, beijo mole, vai ter uma receita. Não fala. O americano conseguiu estragar o I love, né? O americano não usa I love mais do que amém. Vocês perceberam isso?
Eles dizem I love por tudo, né? Você vai dar uma topada no outro, me sorry, diz I love you, pronto. E já vai embora. Então, quer dizer, eu te amo em inglês já não quer mais dizer coisa nenhuma. E em português já está quase nisso também. A gente está dizendo eu amo. Agora, na hora de estar os dois, olhar no olho e dizer eu amo, fica difícil. Vocês já notaram isso? Como é difícil dizer olhando no olho, assim, no olho. Eu te amo. Sem segundas intenções, porque com segundas intenções é fácil, né? Sem segundas intenções. Como Jesus fez com Pedro, né? Cara, Jesus foi cruel demais. Pedro não dizia nada, ele vai pegar Pedro, olha nos olhos de Pedro e diz: Pedro, tu me amas? Eu fico pensando em Pedro. Coitado de Pedro. Um cara novo, olha para ele nos olhos, um homem velho, do mar, né? Bronco até onde podia, e chega aquele cara, olha assim no olho: Pedro, tu me amas? Pedro faz: eu te amo, sem convicção nenhuma. Tipo, o que é que o senhor quer saber? Porque Jesus não faz uma pergunta boa. Aí Jesus, em vez de se conformar que Jesus também era cruel, ele falou como Jesus era cruel, continua olhando para Pedro e diz: Pedro, tu me amas? Essas alturas eu acho que Pedro já não olhava mais para ele, não. Senhor, peraí, o que é que o senhor quer? E ele disse: Pedro, olha para mim, Pedro. E aí, Pedro? Senhor, eu te amo. Pedro, tu me amas? Aí Pedro deve ter sentido ali que o negócio era sério, porque 3 vezes. Aqui para nós é bandidagem de Jesus, um negócio desse. Porque, olha, vamos colocar a mulher da gente e perguntar isso 3 vezes seguida para a gente, dá um nervoso tão grande. Agora você imagina Jesus perguntando para um homem velho um negócio desse. Eu imagino aquele cenário como foi. Eu acho que a ordem cronológica do Evangelho está errada. Acho que foi nessa hora que as águas se agitaram. Aí Pedro diz: eu te amo, Senhor. Acho que foi quando ele disse: bom, eu vou dizer logo, porque vou entregar os pontos. Aí Jesus caridosamente diz assim: pois ainda hoje tu vais me negar. E aí o pessoal acha que Jesus era assim muito doce, era coisa nenhuma. Pobre do Pedro que sabia. Pedro passou o maior aperto do mundo com ele. Por isso que na hora que ele estava para ser crucificado, Pedro saiu de fininho, ó. E o pessoal: é esse daqui, ó, esse é um seguidor dele. Não, eu não. Jesus morrendo e ele escapando. Aí, vocês se lembram como é que Pedro voltou? Vocês se lembram como foi a cena? Foi preciso Jesus aparecer de novo. Abençoou. O maior de todos os seguidores de Jesus escapando. Olá. Bom dia. Tudo bem? Aí Jesus vai e pergunta para ele: para onde tu vais? Olha que pergunta cruel. Por isso, cara, teu nome de Pedro é complicado. Isso com Jesus e Pedro. Agora imagina o que é amor. O que é amor? Eu tiro assim de brincadeira para dar uma leveza, mas foi uma cena, acho que das mais difíceis para uma pessoa se relacionar com Jesus, foi Pedro e ele. Ao ponto de Pedro estar desde a primeira hora, na última hora, Pedro vira as costas e vai embora, porque a barra era pesada. Só ali, quando Jesus aparece na volta, é que se pode dizer: bom, ali Jesus, né, Pedro passou a seguir Jesus naquele momento. Até ali, ele estava junto, ele estava ao lado, mas não estava seguindo. Então, às vezes é difícil a gente querer uma reforma íntima assim, espetacular na vida, é difícil. Por isso que a gente tem que se prevenir também para não julgar, para não condenar, para não... porque a gente pode fazer o mesmo. E os outros que estão conosco também podem fazer o mesmo. Agora, a gente tem que estar preparado para, pelo menos na hora que ele perguntar: e para onde é que você vai? Sim, senhor, é porque eu fui ali só dar uma cuspidinha, já estou de volta, né? Porque não temos muita escapatória. A gente é espírita.
Né? Quanto mais antigo nós somos, maior o vínculo. Já pensou? E como a gente não vai fugir aqui, a gente vai fugir para o outro lado. Aí por isso que eu acho que tem muita gente que é para o umbral, porque acha que lá se esconde. Então, para o umbral talvez a gente se esconde por lá. Ontem me fizeram também uma outra pergunta, e eu disse, não, eu vou responder amanhã, que eu respondo para todo mundo logo, pelo menos coloco para todo mundo, não seria bem responder. Que é a questão do sentido de giro dos centros de força. Existe um material muito bem produzido, muito rico pelo pessoal do Paraná. E quase todo mundo já viu isso na internet, né? Está em 3 dimensões e tem um centro gira para um lado, gira para o outro, gira para um lado, gira para o outro. E aquela arte dali, olha, é invejável, é digna dos melhores parabéns e congratulações. Mas na minha visão de centros de força, eu não vejo como ser daquele jeito. Porque se fosse daquele jeito, se nós imaginarmos que dali decorrem energias que entram e saem, você teria ora um vetor jogando para fora, ora o mesmo vetor jogando para dentro. Eu não consigo ver isto para justificar a prática que os magnetizadores decidiram e que era de cima para baixo. Porque quando era de cima para baixo dava certo e de baixo para cima dava errado. Porque se ele ficasse em duplo giro, então tanto na descendente, numa hora você poderia ter momentos tensos ou não, e na volta igual, porque era o mesmo giro, o mesmo movimento, portanto as mesmas precipitações ou o mesmo direcionamento. No livro Manual do Passista, eu fiz uma analogia com aquilo que a gente chama de movimento circular uniforme. Quando a gente aprende que para você estudar um movimento circular uniforme, lá, a gente estava ainda lá no primário quase, é sugerido assim, você pega um ponto, nesse ponto você amarra um tirante, ou um barbante, ou qualquer coisa, e no outro ponto você coloca um objeto. E nesse objeto você imprime uma força. Então você vai imprimir essa força aqui para esse objeto ir embora. Só que como ele está amarrado aqui, esse objeto ele vai terminar fazendo um círculo. Porque ele tem uma força, como ele tem que se deslocar para algum lugar, se a força for jogada nesse sentido, ele vem para cá e vai fazer o giro. No estudo da decomposição dessa força que faz o movimento, que faz com que isso gire, nós temos 3 derivações. Essa força, que é chamada tangencial, para que ela continue exercendo o seu momento, que é distribuído nesse tirante, aí nós temos que dele, do ponto onde está sendo acionada a força, para o centro, tem uma componente chamando isto para o centro do objeto. Essa componente é centrípeta. E existe uma outra, numa mesma direção, em sentido oposto, que é a componente centrífuga, que leva ele para fora. Que é exatamente quando você empurra esse objeto, ele tem uma tendência a escapar, força centrífuga, e tem uma força que faz com que ele se mantenha, que é a força centrífuga. Okay? Então eu peguei esta analogia, isto, para dizer que é exatamente algo parecido que acontece com o centro de força. O centro de força gira, e no que ele gira, ele promove uma componente que introjeta, que é a componente centrípeta, e uma que se exterioriza. Em termos genéricos, essa componente que entra é a componente que nos dá o padrão vital. A componente que sai, num primeiro momento, é a componente que forma a nossa aura e dupla etérica. Então, o mesmo movimento, ele gera as duas energéticas, uma de interiorização e uma de exteriorização. Ora, se esse movimento fosse ida e vinda, o que era que ia acontecer? Eu ia ter um momento em que esse componente era centrípeto e no próximo movimento, esse mesmo movimento iria ser centrífugo. E provocaria, numa superfície, vamos isolar aqui apenas um centro,
nós provocaríamos expansão e contenção integral, ou conflitos nas duas energéticas, porque uma que teria que voltar e a outra teria agora que sair, depois vice-versa. Normalmente quem fala e quem defende a ideia da ida e vinda faz referência à eletricidade, energia contínua e energia alternada. Tem máquinas que são preparadas para funcionarem com energias contínuas, correntes contínuas. Máquinas são operadas para trabalhar com correntes alternadas. Se você faz inversão de ligação, dá problema. Só que nós não estamos lidando com máquinas elétricas, nós estamos dando com psiquismos e que nós chamamos de campos magnéticos. E que eles geram esses campos exatamente porque eles atendem a uma disposição. Se alguém me diz que esse assunto é polêmico, eu digo que pode ser, esse pode ser. Porque vamos ter defensores de uma coisa e defensores de outra. Mas como a minha defesa ela se baseia nas evidências dos magnetizadores e que são evidências que até hoje se repetem, tudo leva a crer que os centros eles funcionam num único sentido. E isso ficou ainda mais forte quando os mesmos magnetizadores clássicos definiram que os passes circulares são horários. Então você imagina que o paciente é um relógio, você está girando de acordo com o ponteiro dos relógios. Então é horário. E por que eles dizem isso? Porque eles tentaram fazer anti-horário. E anti-horário criavam congestionamentos ou bloqueios energéticos. Ora, se isso fosse alternado, tanto fazia você ir para um lado como para o outro, não teria diferença. Qual seria o motivo da diferença? Não teria nenhum sentido. Então, se eu considero que é alternado, eu me permito fazer no sentido contrário. E se der problema? Se der problema, é porque o negócio não é bem desse jeito. Então, hoje a evidência que a gente trabalha é esta. Se alguém me perguntar se você tem 100% absoluta certeza de que é desse jeito, eu digo que eu não tenho 100%. Agora, eu não me permito ir para o outro, porque eu já fiz tentativas com o outro e deram erradas. E fazer isso num outro é, no mínimo, descabidoso. Você sabendo que pode correr o risco de... Não, mas eu conheço, tem um fisioterapeuta que ele faz massagem de um jeito ou do outro. Sim, isso é massagem física. Eu estou falando de energia. É outra coisa. É físico também, mas atende a outra situação. Tanto que as pessoas perguntam, mas aqui no sul, abaixo da linha dos trópicos, a água ela gira num sentido. Mas quando você está lá em cima na América do Norte ou na Europa, a água no ralo gira no sentido contrário. Quer dizer que lá o centro de força é invertido? Eu digo que não. Primeiro porque os grandes magnetizadores eram lá de cima. E a regra lá de cima funciona aqui embaixo do mesmo jeito. E segundo, nós não somos ralos, nós somos gente. Portanto, o nosso circuito continua seja aqui, seja lá. Nosso batimento cardíaco continua o mesmo, nossa corrente sanguínea continua a mesma, tudo continua o mesmo. A única coisa que a gente tem é porque muitas vezes a gente vai para lá de avião, a gente tem um fuso horário diferente, você tem que se adaptar, e às vezes tem o tal do jet lag que deixa algumas pessoas ali 1, 2 dias meio perturbado, mas não é porque a corrente sanguínea está funcionando ao contrário. Certo? Então, está aí, me perguntaram ontem, está aí a minha visão, e aí eu posso dizer que é a minha visão pessoal mesmo, mas que, por enquanto, não me convence a hipótese de que é de duplo sentido. Tá bom. Pois não. Isso que tu disse, eu não sabia disso. Por que essa diferença da água? Por conta do eixo da Terra, como ela se movimenta. Se você está aqui embaixo, quando você abre um ralo, enche uma pia, você abre um ralo, a água sai nesse sentido. E se você está lá em cima do trópico, exatamente você está invertido. Então a água faz o sentido. É por conta da divisão que tem na... Referente ao tema. Se o paciente na máquina ela tem uma certa
certo problema físico e a gente desconhece o tratamento, a gente começa a fazer aquela aplicação com toda a vontade, com tudo, né? E faz todo tipo de passo, injeta, dispersa, calmante, ativante, tudo direitinho. Mas sim, a gente faz pedindo aos espíritos para que utilize o meu magnetismo para que possa distribuir por igual a fim de solucionar o problema daquele paciente. É certo isso que eu estou fazendo? É certo. Se a gente não tem segurança, a gente tem que se segurar em quem é mais seguro. Óbvio, o mundo espiritual está ali para isso. Agora, eles, num dado momento, vão querer que você procure entender. Por isso é que existe o tato magnético, que Allan Kardec chama ou inclui na dupla vista. Inclusive, eu estava conversando com a Luciana, que a Luciana desde ontem está encucada com isso. Como é que eu vou desenvolver a dupla vista? Porque no livro dos Espíritos coloca que a dupla vista é uma visão do espírito e não do corpo. E como é que eu vou desenvolver isto aqui no corpo? São os exercícios, que são as questões atinentes ao desenvolvimento da dupla vista. Que Allan Kardec pergunta aos Espíritos, e aí é onde está o nó. E como é que se faz a dupla vista? Você desenvolve. E à medida que você estuda e se prepara, as cortinas se abrem. Então é algo que a gente pode desenvolver. Se tudo que eu não souber, eu deixar que os Espíritos resolverem, o que vai acontecer com o que eu não sei? Eu vou continuar sem saber. Então hoje eu não sei o que o paciente tem, eu não sei como fazer, vou fazer o básico e contar com os Espíritos que eles façam o resto. Perfeito, perfeito. Mas eu vou tentar ver o que aconteceu, vou seguindo, porque vai chegar uma hora que eu vou encontrar com isso de novo. E aí dessa próxima vez eu vou dizer, meus irmãos, vocês ainda vão fazer, mas agora eu já tenho uma noção. Em vez de colocar fluidos distribuídos aleatoriamente, eu sei que daqui para cá é que está o problema. Então aqui eu vou dar uma concentrada melhor, vou dar uma dispersada melhor. Então você já começou a colaborar mais eficientemente. Até para chegar um dia você diz, agora eu já sei o meu problema. Eu quero agora que vocês me ajudem aqui nesse problema. E uma outra resposta que parece ser contraditória, existe um livro que eu li há muito tempo, foi um livro que me impressionou muito. Eu acredito que o nome do livro é As Palavras Curam. Eu não tenho muita certeza, mas eu acho que é isso. Quem tem o livro O Passe, procure lá no índice do livro O Passe, que esse livro está lá mencionado. Aí tem o nome do autor e tudo. Esse homem, ele era um protestante, presbítero, e filho de uma família muito religiosa, em que ele tinha que assistir culto sempre. Mas ele vai crescendo, um dia ele começa a estudar medicina, aí na faculdade de medicina você praticamente se isola de religião, porque você tem que estudar. E aí ele conta no livro dele que ele passou um bom tempo sem se incomodar com religião. Passou um tempo até já se formar, já aplicado tudo, até que um dia ele foi tocado pelo Pai Nosso. Quando ele rezando um Pai Nosso, recitando um Pai Nosso, ele tomou um susto, porque ele disse, mas peraí, eu disse isso a vida toda e eu não sei o que é. Seja feita a vossa vontade. Eu disse, peraí, mas como assim? E aí o livro ele desenvolve todo em cima dessa frase, seja feita a vossa vontade. E aí ele se reintegra à igreja, e agora queria conhecer até que ponto isso fazia diferença nos tratamentos médicos. Então veja como às vezes a vida é longa para a gente poder chegar nas coisas. E aí ele começa a questionar que como é que eu vou saber a vontade de Deus? Onde é que entra a vontade dele nessa história? E aí ele começou a arquitetar pesquisas. E a primeira que ele fez, ou uma das primeiras, foi assim. Tinha um hospital onde ele trabalhava e tinha 2 alas com pacientes da mesma enfermidade. E então ele contratou umas pessoas para rezarem para umas pacientes deste lado e não rezarem para o outro. Lógico que ele não disse que não era para rezar para o outro. Ele disse, vocês vão rezar por esses pacientes. E aí deu os pacientes em uma ala do hospital. E aí ele começou a pontuar e viu que as melhoras, as reações desse grupo eram melhor do que a outra que ninguém rezava. Não pode ser coincidência. Depois ele parte para uma segunda variante. Ele diz, bom, esses pacientes têm este mal. Então agora vocês vão rezar para que elas fiquem boas desse mal.
E um outro grupo vai rezar para que essas pessoas fiquem boas, sem dizer que é um para o mal. Percebe a sutileza? Então você vai rezar para quem tem a doença, aquela doença. E depois você vai rezar para um outro grupo sem dizer qual é a doença. Aí, para espanto dele, as pessoas a quem não foram apontadas as doenças tiveram um resultado melhor do que aqueles que você rezava pela doença. Aí ele entra numa condição a seguinte. Isso lá na frente, no livro ele chega assim, existe uma dedução muito curiosa, que a questão da oração, ela não pode ser encarada de forma temporal e pontual. Ela tem que ser atemporal e tem que ser não espacial. Só que aí ele faz eu estou resumindo aqui, então ele faz uma série de experiências para mostrar isso. Aí é onde ele chega na expressão vontade de Deus. Que ele diz, quando você reza, e que você reza pedindo para a pessoa ficar bem, você saiu da condicionante. Você não quer que ela fique boa daquela doença, você quer que ela fique bem. Significa dizer, mesmo com a doença você vai estar bem. E na outra você quer que ela não tenha doença, e às vezes ela não tem a doença e fica mal. Percebe? Então esse é o outro lado da história. Quando você diz assim, eu não sei o que eu vou fazer, o que é que eu vou fazer, seja feita a vossa vontade. E você fique bem. Mas num dada altura, ele, no caso dele, fica bem patente, porque ele é médico. E ele não podia fazer isso com os pacientes dele. Então eu não vou fazer nada, eu vou só pedir que Deus faça. Aí entra a terceira vertente. Mas Deus conta comigo para que seja feito. Aí você entra com a sua sabedoria. Então é interessante quando essas pessoas pensam e elaboram essas coisas, porque ele começou com uma dúvida de querer entender como era a vontade de Deus. Era uma dúvida pertinente. Só que em vez de ele ficar com a dúvida ou com a raiva de Deus, ele foi, cercou com as pesquisas, até que ele não só entende, como ele em si entende dentro do contexto da vontade de Deus. Que é o que nós magnetizadores precisamos fazer. A gente tem que estar dentro desse contexto todo. Por enquanto ele está aqui no contexto de querer entender o magnetismo, depois de ajudar umas pessoas a contar as doenças, depois com aquilo, até que ele vai chegar no ponto de que agora seja a vontade de Deus. E eu estou aqui para que essa vontade se cumpra. Não é lindo? Vamos no nosso intervalo? Diga. Esse pessoal do Paraná que defende a inversão de votação, está acompanhando a resolução, eles dizem que é uma troca de energia. Essa troca de energia existe? Ela existe no sentido de que você está recebendo energia o tempo inteiro, do cosmos, do ar, do éter, desse momento inteiro. Você, a cada vez que respira, você está entrando também pelo sistema respiratório, toda vez que você se alimenta, toda vez que você bebe. Então, tudo é troca, tudo está entrando e está saindo. Mas não pelo indivíduo, pela entrada. É o que eu digo, você mantém o seu padrão. E pela outra componente, você esteriliza. Daí tem, quando a pessoa diz assim, eu vi a aula de fulano, estava azul hoje. Aonde a aula dele não estava tão azul. O que foi que houve? Pode ter sido problemas orgânicos, pode ter sido problemas psíquicos, pode ter sido os dois. Vamos lá? Bora.